O livro de Atos dos Apóstolos. Introdução. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, agora no livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro sensacional. Assim como os demais livros da Bíblia, claro, este em especial fala de como é maravilhoso aqueles que esperam o cumprimento da promessa de Deus, crendo e diante dos seus olhos veem realizados as obras. Aqui diz que os atos são dos apóstolos, mas quem faz o milagre, você já sabe, é o Senhor Deus. Vamos compreender por que o livro de Atos é tão importante. Ele mostra a ligação do evangelho que de Jerusalém chegou até Roma. Mostra também como que o apóstolo Paulo se tornou atuante juntamente com os demais apóstolos, que o apóstolo Paulo, ele se converteu após Jesus Cristo ter vindo em carne, morrido, ressuscitado, e após o Senhor Jesus ter subido novamente aos céus e ocupar outra vez o seu trono. Então, o apóstolo Paulo aparece então no livro de Atos. Nós vamos ver também neste livro a igreja do Senhor Jesus nos primeiros passos, que muitos chamam a igreja primitiva. Como começou a igreja do Senhor Jesus Cristo? Já no passado, quando Moisés levou o povo para fazer festa ao nosso Deus no deserto, lá no deserto, Moisés e o povo formavam a grande congregação. E Moisés, ele, como aquela época libertador de Israel, também ele apontava com sua vida para Jesus, o libertador de toda a humanidade, o Salvador. O Senhor Jesus, então, ao morrer e ressuscitar e ser recebido no céu novamente, ele congregou em si todos os povos, não só Israel. Todos os povos, todas as nações, todas as etnias, e formou o que nós conhecemos através dos ensinamentos do apóstolo Paulo como o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, aquela que vai se unir ao Senhor Jesus num arrebatamento que em breve irá acontecer. Então, o início da igreja, que no original a palavra eclésia, que é tirada para fora, aquela que surge, que aparece, mas era um mistério escondido durante tanto tempo e foi revelado então pelo Senhor Jesus, que chamou seu povo de sua noiva, sua igreja, o seu povo agora que agregou, que enxertou, que uniu todas as nações, todos os povos, tanto os judeus convertidos como qualquer pessoa de qualquer nação, ao crer no nome do Senhor Jesus, então faz parte da igreja organismo. A gente chama igreja organismo esta reunião de todos os povos, de todos aqueles que creem no nome do Senhor. Igreja organização
é essa que tem o CNPJ sobre a terra, que é necessária para poder facilitar e agilizar e organizar o trabalho da igreja, organismo, que é o corpo de Cristo. E aqui em Atos dos Apóstolos a gente vai ver como tudo começou após o Senhor Jesus ter sido ascendido, subido aos céus novamente. Livro de Atos, extrema importância para a compreensão dos Atos dos Apóstolos, também Paulo, Pedro, Lucas, e para entender como a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, é dirigida por Deus Pai, por seu Filho Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a cabeça do corpo é o Senhor Jesus. Ele que lidera, ele que dá todas as instruções e direções. É Jesus a cabeça deste corpo. Onde foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro, que também é chamado de carta, de tratado, foi escrito em Roma, segundo alguns estudiosos. Quando foi escrito este livro dos Atos dos Apóstolos? De acordo com os estudos, este livro tem uma data aproximada, pode ser antes também um pouco, entre 70 a 90 depois de Cristo. Ano 70 a 90 aproximadamente é a data onde se entende ter sido escrito o livro dos Atos dos Apóstolos. Agora a grande pergunta: quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Há uma grande tendência em pensar que foi Lucas, o discípulo que depois se tornou apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Este Lucas viajou muitas vezes com Paulo. Isso está registrado na Palavra de Deus em 2 Timóteo 4,11 e em outros locais. E entendendo que realmente foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele usa muitas vezes o pronome nós, dando a entender que ele estava, sim, em várias realizações do apóstolo Paulo e viagens e ações e realizações e obras da igreja primitiva. Lucas, ele era médico, conforme Paulo informou na sua carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 14. Também Lucas participou, você sabe, de muitos atos do Senhor Jesus, como ele mesmo descreveu no livro, no Evangelho, que ele participara das ações, dos milagres, dos ensinamentos do Senhor Jesus. E para quem foi escrita esta carta, esse tratado, este livro? Se você olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, você vai ver que Lucas menciona uma pessoa que se chama Teófilo. Então, se entende que ele endereçou esses escritos para Teófilo. E, igualmente, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, ele menciona essa mesma pessoa, Teófilo. Então, entende-se que ele registrou esses acontecimentos para esta pessoa de nome Teófilo, que possivelmente era um oficial romano e tinha interesse e possivelmente convertido ao Senhor Jesus Cristo, queria saber mais sobre o nosso maravilhoso Jesus.
O nome Teófilo significa amante de Deus. Olha que interessante. Mas também esses registros de Lucas, né, vamos dizer assim, sobre o que a igreja fazia, o que os apóstolos realizavam, o que acontecia então ali entre eles, entre a igreja primitiva, também se dirigia às igrejas, às comunidades, aos grupos que Paulo pregou o evangelho. Seria também para estas pessoas, novos convertidos ali, daquele tempo, daqueles lugares próximos aonde passou ou aonde chegou o evangelho do Senhor Jesus. E, claro, para nós, existem pessoas, estudiosos que dizem que o livro do Atos dos Apóstolos não foi formalmente terminado, porque a igreja continua. Nós é que temos que continuar as obras do Senhor Jesus, a obra de Deus, a manifestação e a direção do Espírito Santo de Deus. Então, até hoje, a igreja organismo, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus, está escrevendo, continuando a história dos Atos dos Apóstolos. Eu acredito, você acredita, mas tem gente que não acredita que tudo isso que está neste livro realmente aconteceu. E um grande arqueologista e estudioso da Bíblia, o nome dele é William Ramsay, ele comprovou, mostrando, demonstrando práticas específicas da lei, dos costumes da época, e ele realmente confirmou com testemunhas e pessoas que poderiam afirmar que essas narrações não se trata apenas de escritos, mas são fatos reais. E, mais ou menos nos anos 60, um outro historiador, ele perito, né, na história greco-romana, ele é de Oxford, ele escreveu sobre o livro de Atos, mais uma vez reafirmando que o lugar, os detalhes, as narrativas realmente procedem e se tratam de fatos reais. O nome dele, Sherwin White. Antigamente, os livros eram escritos em papiro, rolos de papiro, que era um tipo de papel que eles enrolavam e escreviam. Então, alguns pensam que Lucas usou 2 papiros para escrever o seu tratado. Um seria o Evangelho de Lucas e o outro, como ficou muito grande, ele dividiu. O outro seria, então, o assunto do segundo rolo de papiro seria o livro dos Atos dos Apóstolos. A gente precisa lembrar que o livro dos Atos dos Apóstolos não nos dá a história completa, né, da igreja, organismo durante esse período. Por exemplo, as igrejas de Galileia, Samaria, elas são assim mencionadas em Atos 9:31, e a formação, a inauguração, o estabelecimento da igreja do Egito, que é uma igreja bem forte durante esse tempo, quase a gente não sabe o que aconteceu. Mas essa história que é mostrada nos Atos dos Apóstolos também, como o próprio João disse, né, no seu evangelho, que se fosse escrever tudo o que o Senhor Jesus fez, não haveria lugar
para colocar tanto livro. Então, este livro dos Atos dos Apóstolos mostra os Atos dos Apóstolos na igreja primitiva e como Paulo plantou as igrejas, né? Mostra algumas ocasiões e alguns acontecimentos da inauguração, se podemos falar assim, da formação das igrejas, organismo e também igrejas organização. Conforme Lucas escreveu no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 4, esta obra de 2 volumes que Lucas escreveu a Teófilo, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, tem como objetivo também dar a certeza dos fatos, como eles aconteceram, e dos quais Lucas, muitos deles, foi testemunha ocular, e ele faz questão de repetir que tudo isso foi feito diante de várias testemunhas oculares, dando ainda mais certeza da veracidade de todos esses fatos. Lucas 1,4, ele diz: eu escrevo para Teófilo para que você tenha certeza que esses fatos são verdadeiros. Olha que maravilha. Lucas, ao relatar a própria história dele com o verdadeiro Messias, a própria história dele com a igreja primitiva e com o apóstolo Paulo, ele fala nos seus relatos que é muito importante ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. É muito importante crer que o Senhor Jesus ressuscitou e que ele é o Messias verdadeiro. E é muito importante acreditar e dar o seu testemunho. Então, a ideia seria, a ordem era ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aí começa a grande comissão que o Senhor Jesus ordenou, colocando em prática aquilo que Jesus falou. Então, nós vamos ver como que os discípulos colocaram em prática, de que forma eles foram levados a sair de Jerusalém, onde tão felizes eles se acomodaram. Então, o livro de Atos vai mostrar de que forma eles tiveram que sair do comodismo para poder testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus, o nosso amado Senhor Jesus. O livro de Atos vai mostrar também para a gente o testemunho, a preparação para testemunhar, o capítulo 1 e 2, depois o testemunho em Jerusalém e depois além de Jerusalém, né? Em Chipre, na Galácia, também, né, no Conselho de Jerusalém, houve testemunho. Na Grécia, em Éfeso, houve prisões dos apóstolos, e também testemunho em Cesareia, em Roma, né? Atendendo, então, a ordem do Senhor Jesus, do ir indo e dando testemunho, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vai mostrar nesse livro de Atos como a igreja se organizou. Ela organizou diáconos, ela escolheu uma pessoa para ficar no lugar
de Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus. Então ficou faltando uma pessoa para formar os 12 que o Senhor Jesus havia instituído, este grupo de 12 apóstolos. E também nós vamos ver neste livro de Atos como a igreja agiu ali naqueles instantes, naquele tempo, e como o Espírito Santo separava as pessoas para as obras, as viagens missionárias, como o Espírito Santo de Deus dirigia, quando era para ir, mas também quando era para não ir em determinado local, como era, sim, dirigida a igreja primitiva, como a igreja entrava em jejum, entrava em oração, as armas espirituais que a igreja primitiva usava e que nós atualmente também precisamos fazer e agir da mesma forma nessa luta, nessa batalha, neste chamado do Senhor Jesus para nossas vidas. O livro de Atos mostra a expectativa de um povo que ficou reunido em um lugar determinado pelo Senhor, sabendo que a promessa da descida do Espírito Santo iria se cumprir como se cumpriu. Então, eu quero perguntar para você, qual é a sua expectativa das promessas do Senhor na tua vida? Você crê que realmente o Senhor é verdadeiro e que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida? Você entende que vale a pena andar pelo caminho estreito, como os apóstolos aqui no livro de Atos, como a igreja primitiva padeceu perseguição, mas não nega o nome do Senhor. Hoje nós estamos com toda certeza vivendo momentos difíceis em que, muito em breve, a perseguição às igrejas irão se avolumar, a perseguição ao evangelho, como a gente já vê hoje, nesse dia, num país livre, pessoas sendo perseguidas por pregar aquilo que ensina a santa palavra de Deus, o caminho melhor, o caminho verdadeiro, o caminho de luz. Então, o livro de Atos mostra pessoas que entenderam e que ficaram firmes, perseverantes, aguardando a promessa do Senhor, receberam a promessa do Espírito Santo, emergiram no Santo Espírito, assim como foram imersos nas águas, foram batizados nas águas e batizados no Espírito Santo e mergulharam fundo, foram no profundo, foram cheios do Espírito Santo de Deus e cheio do Espírito Santo pregavam a palavra e cheios do Espírito Santo realizavam milagres e cheio do Espírito Santo davam testemunho do nome de Jesus, da vida de Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus, que Ele está vivo. E nós, como igreja do tempo presente, precisamos ser assim, cheios do Espírito Santo e ter a expectativa e a certeza e a fé de que o Senhor Jesus cumpre a sua promessa. E a promessa que também estamos esperando é: Jesus Cristo breve voltará. Ele disse que ia nascer em carne e nasceu. Ele disse que ia morrer na cruz, morreu. Ele disse que ia ser ressuscitado ao terceiro dia e Deus o ressuscitou. E ele disse que breve voltará. Jesus Cristo breve vem. Você está preparado? Pense nessas coisas. Espero você para o capítulo 1 do livro de Atos a semana que vem. Hoje só a introdução, mas este livro riquíssimo vai falar ao seu coração e ao meu coração, e nós,
continuaremos ser testemunhas do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muita paz.